Nessa videoaula falaremos sobre a soma dos termos de uma PG infinita. Para isso a gente vai começar pela definição, né? Na definição nós vamos considerar uma PG de tal forma que a sua razão esteja entre -1 e 1. Claro, né? Com essa razão diferente de zero. Então o que eu quero chamar a atenção de vocês inicialmente? Para que faça sentido a gente falar em soma infinita de PG, há necessidade de que a razão dessa PG esteja entre -1 e 1. Por isso que eu coloquei -1 menor do que a razão, menor do que 1. E claro, né, como vocês já devem ter visto em outros momentos, a razão de uma PG tem que ser sempre diferente de zero. Então, se nós tivermos uma PG com razão entre -1 e 1, faz sentido a gente falar de soma infinita dos termos dessa PG. Bem, tal PG ela vai ser chamada de PG convergente. Então, o que é necessário para que uma PG seja convergente? Há necessidade de que ela tenha uma razão entre -1 e 1. Quando eu tenho uma PG com razão entre -1 e 1, a gente percebe que à medida que os valores dessa PG avançam, à medida que os termos dessa PG avançam, esses termos eles vão se aproximar de um determinado valor. Então, eles vão convergir para um determinado valor. Por isso que esse tipo de PG é chamado, né, de PG convergente. Bem, como a PG converge para um determinado valor, a gente pode calcular a soma de todos os seus termos. E essa soma de todos os seus termos é o que eu chamo de soma dos termos de uma PG infinita. Vamos dar continuidade. A soma, vocês já sabem, né, que ela é chamada de SN, ou seja, soma dos enésimos termos, dos enésimos infinitos termos de uma PG. E aí, como é que você pode calcular essa soma dos infinitos termos de uma PG? Existe uma formulazinha básica. A soma dos infinitos termos de uma PG, você vai pegar o primeiro termo e dividir por 1 menos a razão. Então, com isso, você percebe que para que seja calculada a soma dos infinitos termos de uma PG, nós precisamos de dois valores, nós precisamos de duas informações. A gente precisa do primeiro termo da PG, que é o A1, e nós precisamos ainda da razão dessa PG. E aí, claro, lembrando, né, pelo que nós já falamos, essa razão deve estar obrigatoriamente entre -1 e 1. Bem, aí eu já trago um exemplo para que a gente já possa ir visualizando como que eu posso utilizar essa soma dos termos infinitos, ou na verdade a soma infinita dos termos de uma PG. O primeiro exemplo, calcular a soma da PG. 1, 1/3, 1/9, 1 sobre 27 e assim por diante. Bem, eu quero chamar a atenção de vocês de um detalhe. Nesse exemplo, né, não fala nem cita o termo infinito, soma infinita. E como é que você vai saber que nesse exemplo é para fazer uma soma infinita? Observe o seguinte, eu simplesmente falo, calcule a soma da PG. Então, com isso, como a PG é infinita, fica subentendido que é para a gente calcular a soma dos infinitos termos dessa PG. É interessante vocês observarem que em questões de soma finita, que vocês já estudaram, a questão ia dizer quantos termos era para somar. Quando eu chego numa questão de soma infinita, a questão não vai me dizer quantos termos é para somar, porque eu vou subentender que é para somar todos os termos, ou seja, é para somar os infinitos termos dessa PG. Vamos lá então, né? Identificar os valores. Observando essa questão, a gente percebe que o primeiro termo da PG é 1, então A1 é igual a 1, e a gente pode observar que a razão dela é 1/3. E aí você me pergunta, por que a razão é 1/3? Lembrem, para determinar a razão de uma PG, é só pegar um número e dividir pelo anterior, pegar um termo e dividir pelo anterior. Se você pegar o segundo termo, que é 1/3, dividido pelo primeiro termo, que é 1, 1/3 dividido para 1 dá 1/3. Por isso que eu falei que a razão dessa PG é 1/3. Ok, a partir desse momento eu pego a fórmula da soma infinita de uma PG. A soma é o primeiro termo sobre 1 menos a razão. Nós vamos substituir o primeiro termo por 1 e a razão por 1/3. Então vai ficar a soma é 1 sobre 1 menos 1/3. E aí o que nós devemos fazer primeiro? Eu tenho que resolver essa subtração do denominador. Eu tenho que resolver 1 menos 1/3. Vocês sabem que subtração de frações
há necessidade que os denominadores sejam iguais para que eu possa fazer a subtração. Então, para que eu faça 1 menos 1/3, como 1/3 o denominador é 3, eu vou ter que igualar os denominadores nesse caso aí. E como é que eu igualo? Existem duas maneiras principais. A primeira, que vocês já devem ter utilizado bastante, é através do MMC. Você pode tirar o MMC e igualar os denominadores. Bem simples, né? Outra maneira que dá para você fazer direto é simplesmente você escrever a fração já com o denominador que você quer. Por exemplo, eu tenho que resolver 1 menos 1/3. Eu preciso igualar o denominador desse 1. Como é que eu faço? Basta que eu escreva o 1 como sendo 3 sobre 3. Nós sabemos que 3 sobre 3 é igual a 1. Então ficaria que a soma é 1 sobre 3 sobre 3 menos 1 sobre 3. Esse 3/3 menos 1/3, o que eu faço? Eu vou subtrair 3 menos 1 dá 2 sobre o 3. Então a soma fica 1, esse 1 que já estava lá em cima da fração, sobre o resultado de 3/3 menos 1/3, que é 2/3. Ok, o que eu tenho agora? Eu tenho 1 sobre 2/3. O que é isso, gente? Isso é uma divisão de frações. E nós sabemos que divisão de frações repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, repeti a primeira fração, que é o 1, e multipliquei pelo inverso da segunda fração. O inverso de 2 sobre 3 é 3 sobre 2. Então, a soma vai ficar 1 vez 3 sobre 2. Bem, 1 vezes 3 sobre 2 dá 3 sobre 2, como nós sabemos. Desse modo, a soma de todos os termos dessa PG, que foi dada no primeiro exemplo, vale 3 sobre 2. O segundo exemplo, a soma dos termos de uma PG infinita é 3. Sabendo que o primeiro termo é 1, qual o valor do quarto termo? Bem, aqui nós precisamos descobrir quem é o quarto termo dessa PG, e nós sabemos que para encontrar qualquer termo de uma PG, há necessidade de nós sabermos o valor da razão. E nós não temos ainda o valor da razão. O que eu vou fazer então? A gente vai utilizar os dados que nós já temos. A questão já me diz que a soma infinita é 3 e ela já me diz que o primeiro termo é 1. Se eu sei o valor da soma infinita e sei quem é o primeiro termo, dá para a gente descobrir a razão. Quando eu descobrir a razão, eu faço o segundo cálculo e descubro quem é o quarto termo. Vamos lá. Como foi dada a soma infinita, pega a fórmula da soma infinita, Sn é igual a 1 sobre 1 menos a razão, e vamos substituir. O valor da soma é 3, isso é igual, o valor do primeiro termo é 1 sobre 1 menos a razão. Como nós queremos descobrir quem é a razão, a gente vai fazer produto dos meios pelos extremos. Então, na hora que você pega o 1 que está embaixo do 3, né? 1 vezes 1 dá 1. Isso é igual a 3 vezes, entre parênteses, o 1 menos a razão. Esse 3 vezes o 1 menos a razão, a gente vai distribuir. Então, vamos lá. Repete 1 igual, 3 vezes 1 dá 3, menos 3 vezes a razão dá 3Q, né? Bem, agora eu faço letra de um lado, número do outro. Esse menos 3Q vem para o começo positivo, igual a 3, e o 1 vai para o final negativo. Então, 3Q é igual a 3 menos 1. Como 3 menos 1 dá 2, então 3Q é igual a 2. Pega agora o 3 que está multiplicando, passa dividindo. Então, a gente vai ter que a razão é 2 sobre 3. Ok, primeira parte feita. A gente descobriu qual o valor da razão dessa PG. Nós temos uma PG de razão 2 sobre 3. Como a questão pergunta quem é o quarto termo, vamos lembrar da fórmula do termo geral. Fórmula do termo geral para o quarto termo, a gente viu que o A4 ele é A1 vezes a razão elevada a 3. Então vamos lá substituir. O A1 é o primeiro termo, que é 1. E a razão acabamos de descobrir que é 2/3. Então vai ficar A4 é igual a 1 vezes 2/3 elevado a 3. Vamos resolver essa potência. Então 2 elevado a 3 é 8 sobre 3 elevado a 3 é 27. Então o A4 ele será 1 vezes 8 sobre 27. Que dá, lógico, né? 8 sobre 27.
Desse modo, a gente conclui que o quarto termo dessa PG vale 8 sobre 27. Terceiro exemplo. Resolva a equação x mais x sobre 5 mais x sobre 25 mais reticências igual a 12. Bem, o que nós temos nesse terceiro exemplo é uma aplicação do estudo da soma infinita de uma PG. Se vocês olharem, x, x sobre 5, x sobre 25 são os termos de uma PG. Então, nós temos uma soma dos termos de uma PG infinita. Por que infinita? Porque tem umas reticências, depois do último sinal de mais que nós temos aí. E esta soma dos termos de uma PG infinita está dando igual a 12. O nosso intuito, na hora que a questão pergunta ou pede para resolver a equação, o nosso intuito é descobrir qual o valor do x. Então, o que a gente vai fazer aqui? A soma já foi dada, vocês podem observar que a soma é igual a 12, e nós temos que o primeiro termo está sendo somado, é o x. Falta a gente descobrir o valor da razão. Como é que eu faço? Para descobrir a razão, pego um termo, divide pelo anterior. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o segundo termo, que é x sobre 5, e dividir pelo primeiro termo, que é x. Bem, então se a razão é x sobre 5 dividido para x, nós temos uma divisão de frações. Divisão de fração, repete a primeira, que é x sobre 5, e multiplica pelo inverso da segunda. Vamos lembrar que embaixo desse x que está no denominador tem um 1. Você pode sempre colocar 1 embaixo de qualquer valor que você queira. Então, o inverso de x sobre 1, na hora que você inverte, é 1 sobre x. Ok, então a razão é x sobre 5 vezes 1 sobre x. O que é que eu faço nesse momento? Eu vou cortar o x com o x. Quando eu cortar o x com o x, nós teremos que a razão é 1 sobre 5. Bem, para que eu descobri o valor da razão, 1 sobre 5? Porque como nós temos desde o início o valor da soma infinita dessa PG, eu pego a fórmula da soma infinita e nós vamos substituir os valores. A soma a gente já sabe que é 12, isso é igual. O primeiro termo que eu quero descobrir é o x sobre 1 menos a razão que nós acabamos de calcular, que é 1/5. O que eu faço nesse momento? Eu tenho que fazer 1 menos 1/5. Qual é a estratégia mais simples para você fazer 1 menos 1/5? É só você imaginar que esse 1 é 5 sobre 5. 5 sobre 5 dá 1. Então você repete 12 igual a x sobre, no lugar do 1 coloca 5 sobre 5 menos 1/5 que já tinha. Aí você vai resolver 5 sobre 5 menos 1/5. Como é que faz isso? 5 menos 1 dá 4 e repete o 5 que está embaixo. Então, com isso, fica o seguinte, 12 igual ao x sobre o valor de 5 sobre 5 menos 1/5, que é 4/5. Ok, lembrando que nós queremos descobrir qual o valor do x, a gente vai ter que tentar isolar esse x. Para isso, eu vou fazer produto dos meios pelos extremos. Eu coloco 1 embaixo do 12, aí você faz 1 vezes x dá x, igual a 12 vezes o 4 sobre 5. 12 vezes 4 dá 48, então o x é 48 sobre 5. Bem, como a questão perguntava ou pedia para a gente resolver a equação significa encontrar o valor do x. Com isso, então, a gente descobre que o x é 48 sobre 5, então o conjunto solução dessa equação é 48 sobre 5. E aí você vê uma aplicação do estudo da soma da PG infinita na resolução de equações. O quarto exemplo. A medida do lado de um triângulo equilátero é 4 centímetros. Unindo-se os pontos médios de seus lados, obtém-se um segundo triângulo equilátero. Unindo-se os pontos médios dos lados desse novo triângulo, obtém-se um terceiro triângulo. E assim por diante, indefinidamente. Quando a questão fala indefinidamente, ela quer dizer infinitamente. A questão pede, calcule a soma dos perímetros de todos esses triângulos. Primeiro vamos lembrar o seguinte,
Calcular a soma dos perímetros, vamos lembrar que o perímetro de um triângulo é a soma de todos os lados. Então a gente vai ver para cada triângulo a soma de todos os seus lados. Essa soma de todos os lados é o perímetro de cada triângulo. O perímetro de cada triângulo vai formar uma sequência. E a questão pede a soma dos termos dessa sequência. Como nós construímos os triângulos infinitamente, então vai ser a soma dos termos de uma sequência infinita, que a gente vai perceber que essa sequência é uma PG. Esse exemplo, esse contexto, é mais ou menos como a gente pode encontrar um conteúdo como esse em uma questão do Enem, onde você não vai ter um cálculo limpo e seco, você vai ter um contexto para poder ser interpretado. Vamos começar a interpretar aqui. Eu vou fazer uns desenhos para que vocês possam ir entendendo a situação da questão. Nós temos inicialmente um triângulo equilátero. Vamos lembrar que triângulo equilátero é aquele que tem todos os seus lados iguais. Esse triângulo equilátero ele tem cada lado de medida 4 centímetros. Então, os 3 lados desse triângulo medem 4 centímetros. A partir desse triângulo equilátero, o que a gente vai fazendo? A gente vai unir os pontos médios de cada lado e formar um novo triângulo. O que é ponto médio? É exatamente o ponto que está na metade de cada lado. Você vai marcar o ponto que está na metade de cada lado, vai ligar esses pontos e vai formar um novo triângulo. Então, por exemplo, unindo os pontos médios dos lados do triângulo azul, eu monto esse triângulo em verde. E aí o processo continua. Agora eu vou unir os pontos médios dos lados do triângulo verde e vou montar esse triângulo vermelho. O processo, como a questão fala, ele segue infinitamente. Ele segue indefinidamente, sempre unindo os pontos médios dos lados do triângulo anterior para formar um novo triângulo. Ok. Fiz aí uma ilustração da situação. Agora vamos tentar ver o que é para fazer de cálculo aqui. Eu peço a soma dos perímetros. Então vamos lá. O primeiro triângulo azul, cada lado dele media 4 centímetros. Então o perímetro dele é 12. Vamos lembrar que o perímetro é a soma dos lados. Então, 3 lados, cada um de 4 centímetros, 4 mais 4 mais 4 dá 12. De maneira equivalente, o perímetro do triângulo verde é de apenas 6 centímetros. Por quê? Porque esse triângulo verde, cada lado dele mede apenas 2 centímetros. Por que 2 centímetros? Porque cada lado dele é metade da medida do lado do triângulo azul. Porque você montou esse triângulo verde unindo os pontos médios dos lados do triângulo azul. Então, com isso, cada lado do triângulo verde mede 2 centímetros. Você vai pegar, então, 3 lados, cada um 2 centímetros. 2 mais 2 mais 2 dá 6. De maneira totalmente equivalente, o triângulo em vermelho ele tem perímetro de 3 centímetros. Porque cada lado dele vai medir 1 centímetro, 1 mais 1 dá 3. Ok. Observemos que isso continua, infinitamente como a questão fala, e aí a gente pode perceber que a sequência dos perímetros de cada triângulo é a sequência infinita, 12, 6, 3. Essa sequência infinita ela é uma PG. Essa PG, você observa que o primeiro termo dela é 12, e a razão é 1 sobre 2. Por que a razão é 1 sobre 2? Porque você pode observar, por exemplo, que o 6 é metade do 12, o 3 é metade do 6. Então a razão é a metade. E o que é metade? 1 sobre 2. Ok. Como nós queremos a soma de todos esses perímetros, então a gente vai fazer a soma infinita dessa PG. 12, 6, 3 e assim por diante. Pega a fórmula da soma infinita, essa que você já pode observar no slide, e vamos substituir. O primeiro termo é 12 sobre 1 menos a razão, que é 1 sobre 2. Eu tenho que primeiro resolver quanto é 1 menos 1 sobre 2. E aí tem várias maneiras de fazer. A mais fácil, você tem 1 inteiro menos a metade. Vamos lembrar que 1 sobre 2 é a metade. Se eu tenho 1 inteiro e tiro uma metade, vai sobrar outra metade. Então, 1 menos 1 sobre 2 dá 1 sobre 2. O restante eu só repeti. Pode observar aí que está só repetido o restante. 12 sobre 1 sobre 2. Isso é uma divisão de frações. Repete a primeira, então repete o 12 e multiplica pelo inverso da segunda.
O inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1. Então a soma fica 12 vezes 2 sobre 1. 12 vezes 2 dá 24, dividido para 1 dá 24. Ou seja, nós temos o somatório desses perímetros dando igual a 24. Com isso, a gente conclui que a soma dos perímetros de todos os triângulos que nós construímos nesse quarto exemplo é igual a 24. Quinto exemplo, uma questão de vestibular da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. Determine o valor de x pertencente aos reais, isso x sendo um valor maior do que zero, que satisfaça essa igualdade. Observe a igualdade. 1 mais x ao quadrado, mais x ao quadrado sobre 2, mais x ao quadrado sobre 4, mais x ao quadrado sobre 8, mais infinitamente igual a 56. O que nós temos? Essa questão ela é muito parecida com o exemplo que nós já fizemos com o terceiro exemplo. Mas ela tem uma diferença. Lá no terceiro exemplo, a soma inteira já era a soma de uma PG infinita. Esse exemplo, a gente vai observar que nós não temos uma soma inteira de PG infinita. Porque, por exemplo, se vocês observarem, a gente só vai ter uma PG infinita a partir do x ao quadrado. O 1 e o x, eles não fazem parte da soma da PG infinita. Só é soma de PG infinita do x ao quadrado em diante, ou seja, x ao quadrado mais x ao quadrado sobre 2, mais x ao quadrado sobre 4 e assim sucessivamente. Então o que nós vamos fazer aqui, né? Feita essa observação que eu já detalhei para vocês, percebendo que nós temos uma soma de PG infinita apenas a partir do x ao quadrado, então a partir do x ao quadrado nós vamos ter que o primeiro termo é o x ao quadrado, né? E que a razão é 1 sobre 2. Por que a razão é 1 sobre 2? É só você observar, por exemplo, que depois do x ao quadrado, tem x ao quadrado dividido para 2. E quando você divide para 2, você na verdade está calculando a metade. Metade quer dizer razão 1 sobre 2. Então, o primeiro termo, x ao quadrado, razão 1 sobre 2. Com isso, a gente pode calcular a soma a partir do x ao quadrado. Eu posso chamar de Sn essa soma x ao quadrado, mais x ao quadrado sobre 2, mais x ao quadrado sobre 4, até o infinito. E aí você observa, você calcula quanto é que vai dar essa soma a partir de então. Pega a fórmula da soma infinita de uma PG e vamos lá, substitui os valores. No lugar do primeiro termo, coloque x ao quadrado sobre 1 menos a razão que nós já dissemos que é 1 sobre 2. 1 menos 1 sobre 2, eu já fiz isso no exemplo anterior, é 1 sobre 2. Então a soma vai ficar x ao quadrado dividido por 1 sobre 2. Novamente, divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então repete o x ao quadrado e multiplica pelo inverso de 1 sobre 2, que é 2 sobre 1. Quando eu pegar x ao quadrado multiplicado por 2, dá 2x ao quadrado. Dividido para 1, continua dando 2x ao quadrado. Então, a soma dos infinitos termos da PG vale 2x ao quadrado. Ok. Agora, eu vou substituir essa soma na expressão que eu tinha. Eu vou substituir como, né? Vamos pegar a expressão original. Aí está a nossa expressão original. Vamos destacar o que é a soma infinita de PG que eu acabei de calcular. A soma infinita de PG é apenas esse valor do x ao quadrado em diante. E essa soma do x ao quadrado em diante, eu acabei de calcular e ela vale 2x ao quadrado. Como ela vale 2x ao quadrado, então posso substituir tudo isso que está acima dessa chave, substitui tudo por 2x ao quadrado. Então repete 1 mais x mais tudo que faz parte da soma infinita da PG vale 2x ao quadrado e repete igual a 56. Observem que nós temos uma equação do segundo grau. Equação do segundo grau joga tudo para o começo e iguala a zero. Então, repetir 2x ao quadrado mais x mais 1, só organizei, né? Quadrado primeiro, depois o x, depois o termo dependente. Pega o 56, joga para o primeiro membro negativo e iguala a zero.
E aí a gente pode juntar 1 menos 56, que é menos 55. Obtemos então a equação 2x² mais x menos 55 igual a zero. Essa equação do segundo grau a gente vai resolver. Resolve ela, por exemplo, pela fórmula de delta e fórmula de Bhaskara. Façam aí os cálculos direitinho, quem tiver dúvida. Ao resolver por delta e Bhaskara, a gente encontra duas soluções para essa equação. Ou x é menos 11 sobre 2, ou x é igual a 5. As duas soluções que eu encontrei. Aí vem aquela dúvida, né? Será que acabou? Será que a gente já descobriu qual é o valor do x? Observe um detalhe importante que tem lá no enunciado. O enunciado diz que o x é maior do que zero. Se o x é maior do que zero, ele não pode ser negativo. Desse modo, a solução menos 11 sobre 2, ela não vale, né? Porque o x tem que ser maior do que zero. Então, a única solução que vale, x igual a 5. Portanto, a solução dessa equação do quinto exemplo, formada apenas pelo elemento 5. Com isso, finalizamos por aqui a nossa videoaula, onde nós falamos sobre a soma dos termos de uma PG infinita.